Boa tarde, pessoal! Muito boa tarde a todos! Como vocês estão? Domingão, e a gente está aqui no segundo simuladão Guarda Municipal Olinda, né? Da plataforma Estou Preparado Concursos. E aí, pessoal, o que é que acharam aí da prova hoje? Tudo belezinha, tudo tranquilo? Vocês fizeram a resolução de manhã, né? O simuladão. E agora a gente vai para a resolução online, né, gente? Simbora começar. Tranquilo. O que é que acharam? A prova foi de boa? Direito constitucional e administrativo. E aí? Foi de boa? A gente abordou todos os conteúdos dentro do edital, não é isso? Tranquilo. Vamos embora. Partiu questões? Simbora. O nosso tempo é curto. Quem foi entrando, diz aí de onde fala. Kécia, Luiz, muito boa tarde, meu povo. Leonardo, Kátia. Simbora, gente. Bora lá. Tem direito administrativo, depois a gente corrige constitucional, tá certo? Boa, Lucas. Tudo certinho? Simbora. E aí, gostaram das questões? Foi tranquilo? Flavinha, um cheiro, Flavinha. Tudo tranquilo? Bora simbora. Vê só, a primeira questão de direito administrativo, não é isso? Bora lá. Está falando de organização administrativa. Primeira questão. Assinale a alternativa correta acerca das formas de efetivação da descentralização administrativa. Tá certo? Letra A. A concessão de serviços públicos é uma forma de descentralização por outorga, por prazo indeterminado. A parte de nacionalidade pegou pesado. Pegou nada, vamos ver por aqui. Só um pouquinho, a professora dificultou um pouquinho. Vê só, gente, a primeira parte, organização administrativa, e ele pegou no assunto de descentralização. E a alternativa A, ele já traz a questão da descentralização por outorga. Vê só, vem para cá. Lembra quando a gente trata do assunto descentralização, né? Que é quando a administração pública direta, que é a titular das atividades, das atribuições dos serviços públicos, ela transfere, criando a indireta ou para pessoas fora da administração pública. Tá? Então, a gente tem a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Tá certo? Elaine, Priscila, boa tarde. Então, veja, na descentralização administrativa, ela pode se dar por meio de lei, que é o que a gente chama de outorga, descentralização por outorga, técnica ou por serviço, ou ainda funcional. Essa transferência se dá mediante lei específica. Então, é quando a direta vai criar a administração indireta. Então, se chama descentralização por outorga e ela é efetivada mediante lei específica. E quando se transfere mediante lei específica, transfere a titularidade e a execução do serviço público. Tranquilo, porque ela está criando a direta, está criando entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Já na descentralização por delegação ou colaboração, ela transfere por meio de um contrato ou ato administrativo a execução de um determinado serviço. Mas essa execução vai ser transferida para pessoas externas à administração, que não faz parte nem da direta nem da indireta. Faz parte do setor puramente privado. Então, por meio de um contrato ou de um ato administrativo, transfere a execução desse serviço público. É o que a gente chama de descentralização por colaboração ou delegação. E essa descentralização, ela se transfere mediante contrato ou ato administrativo, que ela se efetiva. Tranquilo? E ainda dentro de descentralização administrativa, a gente tem a descentralização territorial ou geográfica. Isso acontece quando cria-se territórios federais. Territórios federais, hoje a gente não tem, mas caso seja criado, vai ser regulada por meio de lei complementar, conforme o artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição. E lembre-se, territórios federais é uma espécie de autarquia, é o que a gente chama de autarquia territorial.
Tranquilo? Então, na descentralização administrativa, a gente tem por outorga técnica, por serviço ou funcional, e essa descentralização, ela se dá mediante lei, tá? Então, é quando a direta cria as entidades administrativas da indireta. Na descentralização por delegação ou colaboração, é quando o poder público transfere para pessoas do setor puramente privado para a execução de um determinado serviço. Transfere apenas a execução desse serviço. E essa descentralização por delegação, ela é efetivada mediante ato ou contrato administrativo. Tranquilo? E a descentralização territorial geográfica nada mais é do que a criação de territórios federais. E os territórios federais integram a União e é uma espécie de autarquia, o que a gente chama de autarquia territorial. Tranquilo, de boa. E, professor, e descentralização política? Aí fica a cargo do direito constitucional, quando a gente estuda a repartição de competências legislativas lá. Então, isso é dado lá pela Constituição Federal. Então, não é assunto do direito administrativo. Tranquilo, voltando para a questão. A questão diz o seguinte, acerca da descentralização administrativa. Então, a gente vai estudar a descentralização por outorga, a descentralização por delegação e os territórios, caso ele fale, né, que os territórios federais é regulamentado por lei complementar e é uma espécie de autarquia. Beleza? Tranquilo? Bora. Letra A. A concessão de serviço público é uma forma de descentralização por outorga? Não. A concessão, a permissão se dá mediante descentralização por delegação ou colaboração, conforme está aí, ó. É a segunda, descentralização por delegação ou colaboração, se dá mediante ato e contrato administrativo. É quando o poder público transfere para pessoas fora da administração pública, através de um contrato ou de um ato. Então, concessão não é descentralização por outorga, é descentralização por delegação ou colaboração. Tranquilo aí, meu povo, de boa? Letra B. A descentralização por delegação transfere a titularidade e o exercício de determinada competência. Não. A titularidade e a execução se transfere por meio da outorga, porque se dá mediante lei. É quando a direta cria a indireta, que se dá mediante lei, que é a descentralização por outorga técnica ou por serviço. Então, não se transfere na delegação, só se transfere a execução do serviço público. Tranquilo? De boa? C. Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação entre a entidade? Não. Na descentralização administrativa por outorga, quando a gente cria a indireta, não há relação hierárquica, há uma mera vinculação. E quando a gente estuda em controle, a gente chama de supervisão ministerial ou controle finalístico. Então, veja, foi uma forma de descentralização e que não existe hierarquia. Tranquilo? Quando o poder público, por meio da delegação, transfere para pessoas de fora da administração, também não há hierarquia. Tranquilo, meu povo? De boa? Letra C, incorreta. Letra D. A descentralização por outorga ocorre quando há a criação de entidade da administração indireta, com transferência de titularidade da execução de determinado serviço público. Correto. É o nosso gabarito. Letra D. Tranquilo, meu povo? E a letra E, professora? A letra E, ela nos informa o seguinte: na descentralização por delegação, a administração pública transfere a titularidade. Eu já falei para vocês. Por delegação, que é a mesma coisa de colaboração, que se efetiva mediante contrato ou ato administrativo, não se transfere a titularidade. Tranquilo, de boa, gabarito da primeira questão de direito administrativo, letra D. Ok, bora para a segunda. Agora, acerca dos atos administrativos. Os atos administrativos são os meios nos quais a administração pública atua no exercício da função administrativa, sob o regime de direito público, ensejando a manifestação de vontade ou de quem lhe o faça às vezes.
A qualificação como ato decorre de fato de que sua repercussão jurídica possui efeitos a uma determinada sociedade, exigindo, dessa forma, a regulação pelo direito público. Em relação aos atos administrativos, é incorreto afirmar que, pronto, questão de ato administrativo, ele quer que você encontre a alternativa incorreta. Um tipo dessa questão, você tem que ver cada alternativa para ver onde está o erro. Tranquilo, gente? Tá desfocada a tela, meu povo? Aqui para mim tá de boa, não sei vocês aí. Me dê um feedback. Kézia acabou de dizer que tá vendo distorçado, desfocado. Bora lá? Vê só, o que é o ato administrativo, meu povo? Não confunda ato administrativo com ato da administração. O ato da administração são todos os atos praticados pela administração pública, e não necessariamente todo e qualquer ato que a administração pública pratique será um ato administrativo. Tranquilo? Porque a administração pública como um todo pratica atos sob o regime de direito privado ou sob o regime de direito público. Tá bom? Então, para eu afirmar o ato administrativo, ele tem uma série de características específicas para eu afirmar que é um ato administrativo. Primeiro, um ato administrativo nada mais é do que uma manifestação unilateral de vontade. E essa manifestação do Estado, ela pode ser manifestada não só por meio da administração pública ou de quem o represente. Então, não só a própria administração pública direta ou indireta, o próprio Estado, mas também pessoas que o representem no exercício das funções públicas. Tranquilo? De boa? Então, é uma manifestação unilateral de vontade, praticado não só pela administração pública, mas também quem o represente, sob o regime de direito público. Lembre que o regime de direito público é o regime jurídico administrativo, que confere ao administrador prerrogativas, que coloca a administração acima do particular para alcançar o interesse público, mas também impõe imposições, limitações, sujeições, baseado naquele binômio, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tranquilo? Então, manifestação unilateral de vontade, praticado não só pela administração pública, mas quem o represente, sob o regime de direito privado, no exercício da função administrativa e que visa atingir o interesse de todos, que é o interesse coletivo. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a questão, tá aqui, ó, um resuminho para quem quiser tirar uma foto do conceito, tá? O conceito dado aí pelo professor Eli Lopes Meirelles e as principais características para você identificar o ato administrativo, tá bom? Ele é infralegal porque ele é praticado abaixo da lei, até porque princípio da legalidade, o administrador só atua quando existe uma prévia lei autorizando ou determinando a sua atuação, sempre vai buscar o interesse de todos, o interesse coletivo, que é o interesse público. Esse ato ele é praticado sobre o regime jurídico de direito público, que é o regime jurídico administrativo. Como assim? No interesse pessoal, não. Interesse pessoal, não. Aí está o erro, tá, gente? Já eu vou ler. Eu estou primeiro dando um resuminho. Ele é unilateral, porque se for bilateral, a gente já fala em contrato, não é isso? No exercício da função administrativa, e é uma declaração. Então, o ato de nomeação, uma multa expedida pelo agente de trânsito, a interdição do restaurante, é um ato administrativo. Tranquilo, de boa, partiu. Questão, letra A. Quem já respondeu, bota aí no chat qual o gabarito, tá? Letra A. Os atos administrativos são regidos pelo direito público. Até aí tudo bem. E difere dos demais atos da administração pública, embora seja um deles. E aí, certo ou não? Certo, ele quer incorreta, tá? Então, é sob o regime de direito público que vai conferir prerrogativas aos agentes, que são poderes específicos, que colocam a administração acima do particular, numa relação vertical, desigual, e impõe sujeições, respeito aos princípios fundamentais, dever de prestar contas, dever de realizar concurso público, dever de licitar. Então, são regidos pelo direito público? Sim. E difere dos demais atos da administração pública, embora sejam dele. Beleza, correto, letra A. Letra B.
Ele quer a incorreta. A B, devem ser emanados por um agente público ou por alguém que esteja investido o poder de atuar em nome da administração. Também, eu falei. Ele é uma manifestação unilateral de vontade praticado não só pela administração pública, mas quem o represente, sob o regime de direito público, no exercício da função administrativa que visa alcançar o interesse de todos. Correto? Letra B. Letra C. Bora, Freitas. M. Freitas. Responde, meu povo. Olha, repetindo a porfa, né? Tá repetindo. É isso aí. Simbora. De boa, de boa. Letra B está correto, né? Vamos para C. O ato discricionário é o ato determinado em lei, o qual o dispositivo legal confere margem de escolha ao administrador público, mediante seu interesse pessoal intransferível. O que deixou a alternativa errada é essa parte aí do interesse pessoal intransponível. Veja, errado, essa parte aí está errada. O ato discricionário, diferentemente do vinculado, o vinculado não há margem de escolha, não há alternativas para o administrador público valorar, diferentemente do discricionário. O discricionário, a lei traz uma moldura que vai dar opções. Veja, mas o ato discricionário, o administrador, ele vai poder valorar, ele vai exercer seu juízo de mérito, verificar naquele caso concreto o que é mais oportuno e conveniente para a administração pública, para o interesse público. Mas essa valoração por parte do administrador público, ela é limitada pela lei, tá? E não tem isso de atender interesse pessoal, não, porque aí feriria o princípio da impessoalidade. Ok, meu povo? De boa, então, o que deixou a alternativa incorreta é o interesse pessoal intransferível. Não. Ele vai se limitar na lei. A lei vai trazer opções, limitado na lei. Tranquilo, de boa. Então, a alternativa da segunda questão, gabarito, é a letra C. Mas vamos ver a letra D? Passou batido o interesse pessoal, né? Cuidado, leitura atenta, pessoal, conforme eu falo em sala de aula. O conteúdo foi visto, vocês estão absorvendo sim, mas tem que ter uma leitura atenta, porque às vezes uma besteirinha, ele botou o início todinho bonitinho, mas no final ele deixou a alternativa errada, tá bom? Mas está tudo de boa. O momento de errar é agora. Tá certo? É resolvendo questões antes da prova. Depois, na prova, presta atenção na leitura, vai grifando aquelas coisas que chamam a atenção, que é gritante, para não errar a questão. O momento de errar é aqui, antes da prova, aí você tem que estar preparada. Tranquilo, você errou isso, mas não erra mais, não. Se cair uma dessa, você não vai errar mais. Tranquilo, meu povo? De boa. Embora haja discricionariedade, Késia, essa discricionariedade é pautada na própria lei. A lei vai limitar, é a própria lei que vai dar opções para que o administrador, ele, naquela situação, dentre as opções que foi dada, ele verifique aquela que for mais conveniente e oportuna para o interesse público. E letra D, que está correta, o ato vinculado é o praticado no exercício do poder vinculado, em que a atuação administrativa está adestrita aos ditames previstos na legislação de forma objetiva, tranquilo, correto, de boa. De boa, meu povo, partiu, terceira questão. E aí, a terceira questão, qual é o gabarito que vocês colocaram? Bota aí para mim, por favor. Diga aí qual foi o gabarito. Gabarito da terceira. A terceira questão, ele fala o seguinte, de responsabilidade civil, né, meu povo? Agora a gente está tratando de responsabilidade civil. Aí ele diz o seguinte, José é servidor público, ocupante do cargo efetivo de técnico de nível superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa. E no exercício de sua função, praticou ato ilícito que, com nexo causal, causou danos materiais a Davi, usuário do serviço público, inexistindo qualquer causa de exclusão da responsabilidade. No caso em tela, eventual ação de indenização deverá ser ajuizada por Davi em face de
Essa questão está tranquila, foi um tópico de responsabilidade civil. Essa aí é a regra geral, né, gente? Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Então, essa questão aí foi um presente da prova para vocês. Porque, veja, agente público no exercício de suas funções que cause dano ao terceiro, responde, o Estado responde de forma o quê? Objetiva. Só que a questão quis pegar para vocês. Quem é que vai responder? Qual é o gabarito dessa terceira questão? Qual é o gabarito? Quem botou o gabarito aí? Terceira questão, bota aí o gabarito para a profa. Mariana Lucas. Quem é meu aluno não pode errar isso não, viu? Eu já tratei outras questões, e a questão quer pegar com pegadinha. Quer pegar você na pegadinha. Veja só. Ele fala que ele atua na Secretaria de Segurança Pública. Lembre-se que secretaria é um órgão público que integra o Estado alfa, que a questão informa. E a questão botou várias vezes aí que a responsabilidade seria da secretaria. Não, secretaria não tem personalidade jurídica, então não é o órgão que responde, é a pessoa jurídica ao qual o órgão esteja integrado. E eu bato diversas vezes nessa questão. Então, a questão 3, ela já traz num enunciado o que ela quer. Ela falou que o José, que é servidor, no exercício das suas atribuições, ele causou o quê? Causou um dano a Davi. E como é que essa responsabilidade vai se dar? Quem vai responder? É a secretaria? É diretamente o agente público que causou o dano ou é o Estado? É o Estado, né? Aqui, ó, gente. Ó, o artigo 37, parágrafo 6º diz: pessoa jurídica de direito público e de direito privado que preste serviço público responde pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o agente responsável pela prática do dano, em caso dele incorrer em dolo ou culpa. Então, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado vai responder objetivamente, independentemente de dolo ou de culpa. Tranquilo? Então, a questão foi a regra geral. Ele, no exercício, praticou um dano, então, quem vai responder é o Estado alfa. Então, a alternativa A, errado, não vai ser a Secretaria de Segurança Pública, porque secretaria é um órgão que integra o Estado alfa, e órgão é despersonal, não tem personalidade jurídica, quem responde é o Estado. Letra B, vai responder a secretaria mais uma vez? Não. Responde João? Não. Jamais João pode ser demandado diretamente. Sempre que o agente público está nas atribuições, no exercício e causar dano, quem responde é o Estado, é a pessoa jurídica com a qual ele está integrado. Tranquilo? Gabarito, letra E. Quem vai responder é o Estado alfa, com base na sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que deverá responder em ação regressiva, caso haja condenação, caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Então, gabarito da terceira letra E. Então, responsabilidade do Estado, ela é objetiva, não precisa comprovar dolo ou culpa, a única coisa para configurar a responsabilidade e o dever de indenização da pessoa jurídica de direito público ou privado que preste serviço público é comprovar que houve uma conduta e que essa conduta gerou um dano, e entre a conduta e o dano gerado, houve o nexo causal, que é o liame, é o vínculo, ou seja, relação de causa e efeito. Sem essa conduta, o dano não teria ocorrido, então não teve nexo. Ok? Então, para caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado, eu preciso de uma conduta, do dano verificado e do nexo causal. Responsabilidade objetiva, e caso verifique que o agente agiu com dolo ou culpa, entra com ação regressiva depois. Ok, meu povo? Rafael. Massa, Rafael. Tranquilo, de boa. Partiu. Quarta questão. Alguma dúvida até aí? Elaine, Priscila, acertei. Boa, Elaine. A maioria aí respondeu letra E. Boa, boa, boa. Simbora. Tá aí, tá certo? Um esboçozinho aí do parágrafo 6º do artigo 37, acerca da responsabilidade, que está lá na Constituição.
E essa é a regra geral, tá certo? Vamos embora para a quarta questão. A quarta questão, ela fala acerca de poderes administrativos. Tranquilo? A empresa Alpaguetes descumpriu condições do contrato administrativo que tinha com a Câmara Municipal de Arapiraca. Diante disso, ficou declarada a suspensão da empresa do direito de participar de novas licitações. Nessa situação, o poder exercido é gente, José Carlos Assis Ferreira, Leonardo, letra D, correto. Agora vamos para a questão de número 4, né? José Carlos, isso não é uma aula, isso é um show. Oh, obrigada, José. Agora é poderes, tá certo? Lembra lá na aula de poderes o que são poderes? Poderes nada mais são do que prerrogativas, instrumentos conferidos ao administrador para que ele possa alcançar o interesse de todos. E lembre-se, os poderes, eu vou usar dos poderes para cumprir com os deveres. Não existe o poder por si só. Então, os poderes são instrumentos para que o agente público consiga exercer suas atribuições, suas competências. Então, eu uso dos poderes e acabo praticando atos administrativos. Tranquilo, gente? Então, poderes são prerrogativas, ferramentas dadas à administração pública, conferida ao administrador, para que ele consiga alcançar o interesse de todos. Aí, lá nós estudamos poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder normativo ou regulamentar. A situação em tela fica comprovado que tipo de poder, gente. Quando uma empresa ela recebe uma punição, uma suspensão por parte do poder público, em virtude de descumprimento de uma cláusula daquele contrato que foi firmado entre a pessoa jurídica de direito privado e o poder público. Quando há uma punição, nessa situação, é fruto de que poder? Muita gente poderia se confundir com o poder de polícia, porque tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar, eles são poderes que podem punir, né? Mas o de polícia, ele abrange toda e qualquer pessoa que infringe as normas, seja normas de trânsito, seja as normas de vigilância sanitária, do meio ambiente, entre outras. Já no poder disciplinar, não é todo e qualquer particular. Veja, o poder disciplinar é a prerrogativa de que dispõe a administração pública para apurar as infrações e aplicar penalidades a seus agentes públicos, bem como aos particulares sujeitos ao regime administrativo. Aquele particular que, de alguma forma, esteja vinculado, esteja ligado, esteja sujeito à disciplina administrativa. Exemplo, essa empresa. Se a empresa firmou um contrato com a administração pública e ela descumpre, ela pode receber uma punição. E quando ela recebe essa punição é fruto de que poder? Poder disciplinar. Tranquilo? Isso, Kézia, seria uma sanção, uma punição. Tá certo? Então, nessa situação em específico, o poder disciplinar é a prerrogativa da administração pública de apurar as infrações disciplinares, que são infrações funcionais de seus agentes, e aplicar punições. Mas ele tanto pode aplicar punição aos agentes públicos em geral, mas também ao particular que, de alguma forma, esteja vinculado à administração pública, seja por meio de um ato, de um contrato, que foi a questão em tela. Tranquilo? Já o poder de polícia é todo e qualquer particular que diz respeito às regras estabelecidas. Exemplo, para matar e não ter dúvida. Veja, a concessionária de transporte público, transporte coletivo público, tá? A concessionária de ônibus, vamos supor, até o Grande Recife não tem a concessionária, ele firmou um contrato com o poder público e está prestando um serviço público de transporte coletivo. Beleza. Se essa concessionária de transporte coletivo não está cumprindo com algumas das cláusulas que foi firmado entre o poder público e a empresa prestadora de serviço público, o poder público pode aplicar uma punição, seja uma suspensão, seja uma multa, e essa punição que o poder público vai estar aplicando decorre do poder
disciplinar. Então, se a concessionária de transporte público não está cumprindo com algumas das cláusulas, exemplo, pediu X ônibus, pediu uma quantidade X de ônibus nas ruas, no horário tal, ou que o ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter aquilo, e vamos supor que a concessionária não está cumprindo algumas das cláusulas. Então, ela pode ser multada, e essa multa vai ser fruto de que poder? Disciplinar. Porque não é qualquer empresa de ônibus que vai ser punida, que vai receber uma punição, mas sim aquela concessionária que está vinculada ao poder público. Mas vamos supor que essa mesma concessionária passe no sinal vermelho. Ela passou no sinal vermelho, ela vai receber uma multa. Mas essa multa agora que eu estou falando de ter passado no sinal vermelho e desrespeitado as regras de trânsito, é fruto do poder disciplinar? Não. Aqui é fruto do poder de polícia. Então, no poder de polícia, atinge toda e qualquer pessoa que desrespeita as regras estabelecidas. É a supremacia geral, é todo e qualquer particular. No disciplinar, é o particular que tem um vínculo com o poder público, que de alguma forma esteja sujeito ao regime administrativo. Ok, meu povo, de boa, gabarito letra D, da questão de número 4. Vai ficar salva a live, professora? Vai sim, Peterson Bastos, né? Peterson. Ok, meu povo, vamos para a última questão de direito administrativo, para passarmos para constitucional, bora. Acerca do controle judicial dos atos administrativos discricionários, pode-se corretamente afirmar que letra A, bota aí o gabarito no chat, tá, gente? Quem respondeu a quinta, qual foi o gabarito que vocês colocaram? Simbora? Joga aí. Bora. A alternativa A. O ato administrativo discricionário sempre é isento de controle judicial, tendo em vista que o juízo de convenções e oportunidade é privativo do poder executivo, não pode este ser substituído pelo juiz sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Errado, gente. Tanto os atos vinculados como os atos discricionários estão sujeitos ao controle judicial. Só que nos atos discricionários não são todos os elementos do ato discricionário que estará sujeito ao controle judicial, porque no ato administrativo discricionário nós teremos elementos vinculados e elementos discricionários. Então, o Poder Judiciário vai poder sim controlar os elementos vinculados para analisar a legalidade, a conformação em conforme, para verificar se está em conformidade com a lei estabelecida. Mas o mérito administrativo não pode ser objeto de controle judicial. Então, o Poder Judiciário não pode controlar o mérito administrativo do outro poder. Então, ele jamais revoga um ato administrativo. Ele pode analisar e anular a questão dos aspectos legais, mas os aspectos discricionários, não. Errado a alternativa B, que ele está dizendo que jamais um ato discricionário vai poder sofrer o controle judicial. Pode sim, mas no aspecto do mérito, jamais não pode controlar o mérito administrativo, jamais ele controla o mérito, ele pode controlar os aspectos de legalidade. Elaine, lembrei da sua aula de domingo passado, a senhora é fera, fizemos uma questão em sala sobre o poder em relação a uma empresa que desobedeceu a... Ótimo, Elaine, show de bola. Beleza? Então, letra A está errada, né? Letra B. O ato administrativo discricionário é passível de total controle judicial em todos os elementos, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional? Errado, né, gente? Ó, deixa eu botar aqui, ó. Tá aí, o controle judicial dos atos administrativos discricionário e vinculado. Veja, no ato vinculado, vai poder tanto ter o controle... O Poder Judiciário vai poder controlar o ato vinculado em sua integralidade, em todos os seus elementos ou requisitos. Por quê? Tanto a competência como a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são elementos vinculados, não há margem de escolha. Já no discricionário, o motivo e o objeto são elementos, são elementos discricionários, é um mérito administrativo. Então, nesse mérito, não pode sofrer controle judicial. O ato discricionário é possível, sim, ser suscetível, é possível, sim, passar pelo controle judicial no que tange os aspectos legais, jamais no seu mérito. Tranquilo? Tranquilo, né? Então,
o ato discricionário é passível de total controle. Errado. Ele é passível de controle pelo Poder Judiciário, mas não na sua integralidade, porque o motivo e o objeto é um mérito administrativo e não pode ser controlado judicialmente, se for praticado pelo Poder Executivo. Letra C. O controle judicial dos atos administrativos discricionários permite ao Poder Judiciário revogar o ato administrativo, mas não decretar sua nulidade. Jamais o Poder Judiciário poderá revogar ato praticado pelo Poder Executivo. Está errado. D. O controle judicial dos atos administrativos discricionários pressupõe o prévio esgotamento da via administrativa. Errado, né? Absurdo essa aí. E, por fim, o gabarito. O controle judicial do ato administrativo discricionário é passível, mas terá que respeitar a discricionariedade, mas esta é assegurada à administração pública, que esta é assegurada pelo ordenamento jurídico. Então, correto, letra E. Então, deve sim, é possível controle judicial dos atos administrativos, desde que respeite o mérito administrativo, os elementos discricionários. Então, o judicial vai poder, sim, controlar aspectos legais do ato administrativo discricionário, mas jamais adentrará no mérito administrativo, que é no elemento motivo e objeto. Tranquilo? Gabarito da quinta, letra E. Tá? De boa, meu povo. Vamos agora para direito constitucional. Tranquilo? De boa?